Alô, galera do Torne-se um Programador, meu nome é Danilo, vamos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre esse plano que está aqui, ó, ok? Aula de número 36. Ou seja, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai melhorar mais o nosso aplicativo, tá legal? Então me segue aí, depois da vinheta eu explico para vocês o que é esse plano. Esse plano é o seguinte, a gente já desenvolveu ali, né, o nosso website, ok? Esse website aqui, a gente desenvolveu ele com a tecnologia Node.js, ok? Conforme as aulas que eu dei para vocês, eu fui ensinando JavaScript e através do JavaScript eu ensinei para vocês como montar um site e esse site em Node.js originou isso daqui que a gente está fazendo, ok? Dentro desse site, para a gente começar a utilizar os dados da API, do celular, a gente foi obrigado a criar o quê? Uma API, tá certo? Então a gente criou uma API que é dentro desse site aqui, tá legal? Ok, depois que a gente fez a API, a gente começou a montar o nosso aplicativo, tá legal? Só que quando a gente terminou o nosso site, aqui ó, a gente tem quem aqui ó? O usuário, tá certo? Então esse usuário aqui ó, qual que é o fluxo dele? Primeira coisa que ele faz, ele vai lá e acessa o quê? A internet. Depois que ele acessou a internet, ele vai lá no nosso website. Legal? Então ele entra no nosso website, faz ali o cadastro de pessoa, né, que foi o que a gente criou. Então a gente criou um cadastro de pessoa aqui, então ele vai lá e se cadastra no nosso website que a gente acabou de criar. Tá legal? Tá certo. Depois disso daí, a gente terminou o nosso site. E aí a gente construiu a nossa API para a gente começar a usar o nosso celular. Ou seja, desenvolver o nosso aplicativo. Tá legal? Então tá. Quando a gente começou a desenvolver o nosso aplicativo, a gente viu a necessidade de conectar o nosso aplicativo ao quê? A nossa API. Tá certo? Então depois que a gente começou a conectar o nosso aplicativo à nossa API, o nosso aplicativo ele ficou mais potente, ok? Ele começou a ter mais coisas aqui. Por quê? Eu conseguia tanto sincronizar os dados de pessoas que está na base de dados aqui, que pertence a esse site, ok? Quanto no meu celular. Então, ou seja, através da API, eu consigo acessar o banco de dados que foi feito para esse site. Tá legal? Então, foi isso que a gente fez aqui. Então, o fluxo do usuário, para quando ele entra numa API, primeira coisa que ele faz, ele vai lá no aplicativo, tá certo? O aplicativo acessa a API acessa o banco de dados, que retorna esses dados para o aplicativo, retornando os dados para o usuário, tá legal? Só que antes do usuário, quando o usuário vai aqui no aplicativo, o celular ele não vai diretamente na API, né? Ele passa primeiro pelo fluxo aqui da internet, né? Ó. Ele vem aqui na internet, a internet vai lá e bate na API, né? Então isso aqui, ó, sendo mais preciso, o que ele faz aqui, ó? Primeira coisa que ele vai fazer, o celular é bater na internet, a internet vai bater aqui na API, a API vai retornar os dados para a internet, que volta aqui para o celular e retorna o dado para o usuário, tá certo? Ok. O nosso aplicativo que a gente fez, a gente desenvolveu aqui ele numa tecnologia chamada WebView. Legal? Tá, o que é o WebView? O WebView, ele utiliza uma tecnologia que é o quê? A tecnologia que você consegue, dentro do seu aplicativo, acessar páginas da internet. Tá certo? Que são essas páginas que a gente desenvolveu aqui. Tá? Só que a gente adotou uma estratégia nas outras aulas, que é o quê? Ao invés de a gente simplesmente fazer um WebView que semelhe, né, que busque os dados diretamente do site e mostre no aplicativo, deixando o aplicativo mais pesado para o usuário, a gente fez o quê? Optou pela opção de pegar todo o HTML que estava no site, deixar no aplicativo e deixar o aplicativo simplesmente batendo diretamente na API. Ou seja, vindo pela internet, passando pela API e retornando os dados aqui. Tá certo? Então foi essa a escolha que a gente optou. Para quê? Para que a gente tenha aqui um aplicativo mais leve para o usuário. Ok? Ele fica mais pesado no tamanho, porém, ele fica mais leve no 3G, ok? Ou no 4G.
certo? Ele fica mais leve, você também vai deixar o seu usuário mais feliz, tá legal? Então o usuário aqui, ó, mais feliz, tá certo? Legal. Só que a gente tem uma coisa que a gente fez. Quando a gente começou a fazer o nosso aplicativo WebView, a gente fez um negócio que é o seguinte: todos os links do nosso WebView, a gente abre dentro dessa mesma janelinha aqui, ó, tá certo? Isso é um erro muito comum para quem está desenvolvendo aplicativo utilizando a tecnologia WebView. Por quê? Porque você faz com que o seu aplicativo só acesse um browser. Se ele só acessar um browser, a experiência do usuário aqui, ó, quando ele vai utilizar esse mecanismo aqui, é meio ruim. Por quê? Porque ele entra aqui no aplicativo, quando ele entra no aplicativo, ele vai acessar a página, ou vai acessar o seu HTML, que vai bater na API, porém, tem um problema aqui. O problema é que, quando ele vai tentar utilizar as funções do celular, ele não vai conseguir usar as funções corretamente, ok? Vai usar as informações tudo crecheadas lá. Por que ele vai usar as informações erradas? Porque você não programou o seu WebView da forma correta, ok? O objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como programar o WebView da maneira correta, tá certo? Então, a maneira correta é essa maneira aqui, ó. Toda vez que você entra no seu aplicativo e o seu aplicativo abre um WebView, você tem que abrir uma janelinha nova, tá? Aí você abriu outra janela. Por exemplo, você entrou aqui na página Home. Você abriu uma janela no seu WebView lá, no seu aplicativo. Depois que você clica num outro link, ou você clica lá em cadastro, ok? Ele deveria fazer o quê? Abrir um outro WebView, ok? Por que isso? Porque quando o usuário clicar lá no voltar do celular, no back lá do celular, o que ele vai fazer? Ele vai fechar essa janela e vai voltar para a janela principal, ok? Deixando o aplicativo mais leve e dando uma experiência melhor para o usuário. Aí, a partir do momento que você clicar, então, eu cliquei aqui em cadastro, né? Agora eu quero clicar aqui em buscar. O que eu vou fazer aqui, então? Se eu não vou bater na minha API, ou seja, se eu não vou fazer um método em Ajax, o que eu tenho que fazer, então? Abrir uma outra janela. Então, abrir uma outra janela aqui, deixa o usuário fazer o que ele quiser. Na hora que o usuário fechar essa janela, ou seja, ele apertar no back lá do celular, o que ele vai fazer? Fechar isso daqui e volta para a original. Tá certo? Quando ele faz isso, ele deixa o seu aplicativo mais leve e o seu aplicativo com fluxo melhor. Quem está usando Android é acostumado a usar aquelas setinhas lá, né? Eu vou desenhar um Android mais ou menos aqui, ok? E aí, todo Android tem aquelas setinhas ali embaixo, que é uma setinha aqui do back, certo? Que é uma setinha aqui do meio e uma setinha aqui para mostrar todas as janelas, certo? Essa setinha aqui de mostrar todas as janelas vai funcionar corretamente se você fez isso daqui, certo? Se você programou sem fazer várias janelas. Esse botãozinho aqui de ir para Home vai fazer a função dele normal, que ele vai para Home e vai funcionar ali a Home dos seus aplicativos ali no seu celular. Porém, esse botão Back aqui, ó, não vai funcionar do jeito que você quer se você não programar dessa forma, ok? O que vai acontecer quando você clicar no botão Back aqui, ó? Quando você deixar o seu WebView simplesmente assim, sem você abrir várias janelas? Ele vai fechar o aplicativo, dando uma sensação ruim para o usuário, deixando o seu usuário nervoso. Se o seu usuário fica nervoso, o que vai acontecer? Ele não vai gostar do seu aplicativo e ele não vai dar um like no seu aplicativo, ok? Então, a maneira correta de se fazer o WebView é você fazer um HTML, ou seja, o HTML para uma janela, você vai abrir uma outra janela, você faz o HTML para outra janela e para outra janela e para outra janela. Ou seja, assim você vai fazer uma experiência melhor para o usuário, deixando lá o seu usuário, ok? Muito feliz. Tá joia? Bom, pessoal, então esse é o plano de hoje. A gente vai executar isso daí agora lá no computador. E aí eu vou mostrar para vocês como que é feito isso em JavaScript, ok? Que é a linguagem que a gente está utilizando.
Minha letrinha tá um pouquinho feia aqui, mas vocês vão entender, tá certo? Bom, pessoal, então te vejo lá no computador, ok? Vamos lá. Ok, pessoal, já aqui no computador, como eu falei para vocês, então, essa aqui é o nosso website, né, que a gente desenvolveu, ou seja, o nosso cadastro de pessoas, tá certo? Onde a gente pode cadastrar e listar os dados. E aqui a gente tem, então, o nosso cadastro ali no aplicativo, tá certo? Então, o aplicativo aqui, com o simulador aqui que eu estou usando é o do iPhone 6, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, os mesmos dados, ou seja, se eu cadastrar um dado aqui, né, o dado aparece lá. Então, Danilo, sobrenome Danilo, CPF alguma coisa, telefone alguma coisa, endereço alguma coisa, cadastrei. Então, ou seja, eu tenho um novo Danilo aqui, se eu dar um refresh aqui, eu tenho também o Danilo aqui. Ou seja, os dados do aplicativo funcionando de acordo com o site e vice-versa, ok? Tá, então, gente, a experiência que a gente tem aqui é o seguinte, toda vez que eu clico num novo formulário, ele não abre uma janela, tá certo? Olha só, cliquei na home, cliquei no formulário, cliquei na home, cliquei no formulário. Tá certo? Então a gente não consegue dar uma experiência legal para o usuário e toda vez que a gente clicar em alguma coisa aqui, ó, a gente vai ter que ficar carregando os dados e quando você voltar a gente tem que carregar novamente, tá certo? Se eu simplesmente abrir uma nova janela, quando eu clicar no cadastrar ele carrega os dados. Só que quando eu clicar na home ele não carrega mais, ele só fecha a janela que já estava carregada, deixando simplesmente a janela anterior, tá certo? Bom, na implementação disso, então a gente tem aqui dois códigos. A gente tem o código aqui da aplicação, que é do aplicativo, onde a gente tem resources. Dentro de resources a gente tem app, que é todo o nosso código aqui do Node.js, tá certo? Do Node.js não, do Titânio, né? Que é JavaScript em Titânio. Aqui a gente tem o nosso site, e no nosso site a gente tem aqui nas rotas, todas as rotas que a gente tem, inclusive as rotas da API, que é aquelas que acabam com .json, que é aquilo que eu criei com vocês nas aulas anteriores. Tá legal? Bom, gente, então agora vamos à implementação para quando eu clicar no cadastrar ele abrir uma nova janela, tá certo? Então eu vou clicar aqui, eu vou ir no código do meu aplicativo, tá certo? E aí o que eu vou querer aqui? Eu vou querer que ele abra um novo WebView, tá certo? Então eu vou ter que criar uma função para que ele possa abrir uma nova WebView, tá? Eu vou implementar essa função aqui agora, então seria ali var. Vou criar aqui uma nova variável, né? Então vou criar assim, como no namespace que eu criei aqui, né? Então, utils, ou seja, o meu próprio namespace aqui, ponto, open, nova, melhor, abrir, nova janela. Tá legal? Então, no abrir nova janela, ele vai ter que fazer algumas funçõezinhas para mim. Então, é isso aí igual a uma função, ok? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu preciso passar o quê? A URL, certo? A URL que eu quero que quando eu abrir uma nova janela, ele faça isso, abrindo um WebView com essa nova janela para mim. Então eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada WebView corrente. Por quê? Porque para eu poder ter essa variável aqui em todo o meu sistema, uma variável global, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, WebView corrente. Ou melhor, WebView global. Isso. Então essa WebView global, eu vou simplesmente criar ela, deixar ela aí uma variável vazia, né? Igual a nulo, tá? E aí dentro da minha função aqui, ó, eu crio o meu WebView utilizando a variável global. Tá legal? Tá. Beleza. Depois que eu utilizei a minha variável global aqui, o próximo passo então é adicionar ela na minha tela, tá certo? Então eu vou ter que também criar uma nova tela. Na realidade, a tela que eu preciso não é o WebView global, é a tela global, tá? Então, deixa eu tirar aqui, ó, tela global. E aí a tela global a gente vai adicionar o nosso WebView novo. Então aqui a gente pode só deixar como nome de WebView também, ou melhor, WebView novo, tá? E aí a tela global vai adicionar o WebView novo. Tá certo? O WebView novo ele vai abrir o HTML da URL que a gente envia por parâmetro. Tá certo? Tá. A outra coisa que ele tem que fazer aqui então é o que aqui? Deixa eu ver. Eu vou abrir o WebView, vou adicionar a tela inicial. Tá, a configuração da tela inicial, né? Então criei a tela global aqui, eu preciso criar no Titânio também
a tela global. Então, a minha tela global é igual a Titânio Create Window, então estou criando uma nova window, tá certo? Eu não preciso colocar o título como isso, eu vou colocar aqui como nova janela. Tá legal. Background eu vou deixar branco mesmo. Então tá, eu tenho aqui uma função onde eu estou passando um hash, ok? Um parâmetro somente, que é um hash onde tem essas duas opções, que eu criei ali, setei essa variável global agora com o valor da nova janela. Feito isso, eu crio meu WebView e adiciono o WebView na nova janela. Adicionei o WebView na nova janela, o próximo passo é tentar abrir essa nova janela, tá certo? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui na outra. Então aqui na tela inicial eu tenho o meu Open em algum lugar aqui. Aqui, tenho o meu Open aqui. Então é exatamente isso. Depois que eu fiz isso daqui, adicionei o meu WebView, eu simplesmente pego ali a minha tela global, ponto open, para ela abrir ali no meu aplicativo. Tá legal? Essa função aqui ela funciona só para mim no Titânio, tá? Eu preciso exportar ela lá para o HTML para que eu possa executar ela também, tá certo? Para isso a gente tem o que? Os listeners, tá certo? Então a gente vai ter agora mais o listener aqui que vai enviar um parâmetro igual o que a gente criou do confirm, tá certo? Então eu vou pegar esse listener aqui, vou criar um novo e esse novo listener vai ser abrir nova janela, tá certo? Então abrir nova janela, vou passar o parâmetro e o parâmetro que eu quero é o URL, tá certo? Então eu passo o URL para o meu utils abrir nova janela, que é essa função que eu acabei de criar aqui, tá certo? Fiz isso daqui, então o que ele deveria fazer? Passar o utils aqui, abrir a nova janela com o URL que eu quero e aí mostrar ali um novo fluxo para mim. Tá, se eu adicionei esse evento aqui, então quer dizer que eu tenho esse evento lá agora no meu HTML. Ou seja, agora eu vou mexer aqui no meu WebView, tá? Dentro do meu WebView, eu tenho aqui a minha index, onde eu faço os dados aí que eu preciso, tá? Então aqui, na minha index aqui, que é JavaScript puro agora, não é o framework do Titânio, eu vou utilizar o app. E aí vou colocar o mesmo nome. Abrir nova janela é igual a function, a URL que eu quero, tá certo? Então agora essa função que eu estou criando é pro JavaScript, tá? A gente vai utilizar o mesmo código que a gente utilizou nas anteriores, ou seja, TI, que é Titânio, agora eu tenho um JavaScript Titânio para poder utilizar, certo? Só que é o JavaScript, não o framework do Titânio no back-end, a gente está aqui no front-end agora, tá? Então agora, já no front-end, a gente verificou que ele não está undefined e a gente vai chamar a função que a gente mandou exportar lá para o nosso WebView, chamado abrir nova janela, que é essa função aqui. Mandando abrir ela, então o que ele vai fazer? Eu preciso passar um parâmetro. E o parâmetro que eu quero passar é o URL com essa URL que eu estou passando aqui no meu parâmetro. Posso fechar isso daqui, tá certo? Como é somente um item no meu hash, eu vou deixar isso daqui em uma linha só, tá? Então aqui eu tenho dois parâmetros. O parâmetro do meu FireEvent aqui é a função que eu quero acessar lá no meu back-end, a URL, que é o parâmetro lá do back-end, o URL aqui, que é o meu parâmetro aqui, ó, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, até melhor, mi URL JavaScript, só para ficar mais claro para vocês, tá? Então essa é a URL do JavaScript e essa é a URL que eu vou mandar lá para o meu FireEvent, que ele vai cair aqui nesse e aí eu vou ter esse URL aqui, tá? Então é isso daí. Legal. Bom, feito isso, então agora eu já tenho uma função no JavaScript onde eu posso abrir uma nova URL, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso alterar o meu botão, então eu vou aqui no meu HTML index e aí eu tenho o meu botão aqui de cadastro, ok? Esse meu botão de cadastro, o que eu faço aqui? Eu mando para o alterar.html. Eu vou alterar isso daqui, eu não quero que ele mande para o alterar. Então eu vou fazer o seguinte, melhor, né? Aqui ele estava abrindo o alterar. Eu preciso colocar o alterar para abrir lá no meu WebView, né? Na realidade eu vou mandar pela URL. É isso. Então, JavaScript, dois pontos, ponto e vírgula, e aí eu vou criar aqui uma função, um clique, igual a o que eu quero fazer. Então eu tenho que chamar aqui, tenho que mandar essa URL, essa URL para essa minha funçãozinha aqui, abrir nova janela. Então, app.abrir nova janela, tenho que mandar ela entre aspas, né? Então aqui é uma string do JavaScript, ponto e vírgula,
e aí eu vou mandar isso daqui para lá. Se eu mandar desse jeito aqui, vai estar errado, porque eu estou mandando somente a página e não estou mandando o path inteiro, tá? Nota que no nosso open aqui do Titânio, ele perde a URL inteira, que é HTML barra alguma coisa. Então a gente precisa mandar o HTML agora dessa vez, porque a gente está mandando a URL completa lá para o Titânio abrir. Tá certo. Feito isso, agora a gente pode fazer o teste. Então eu vou compilar o meu aplicativo novamente e vamos ver o que vai aparecer aqui para a gente. Ok, aplicativo compilado. Agora eu vou clicar aqui no cadastrar, abrir uma nova janela. Viu a diferença, gente? Ó, vou clicar aqui na home agora, ele não abriu uma nova janela. Agora eu cliquei aqui, ó, ele abriu uma nova janela, tá? Eu vou fazer um teste aqui para vocês conseguirem enxergar isso melhor, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, eu vou criar aqui um JavaScript dinâmico para que quando eu clicar no botão, ele escreva alguma coisa na página, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um botão adicional no meu HTML. Vou colocar aqui, ó, escreva na div abaixo. E aí eu vou colocar uma div abaixo aqui. Só para vocês notarem que ele não altera o estado anterior. Vou colocar aqui, o texto vai aparecer aqui quando... Vai aparecer aqui, só isso. Tá, e aí o botão aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? No on-click desse botão, eu vou chamar o jQuery para escrever dentro desse ID que está aqui. id.html blá, 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 blá. Ele vai escrever blá, blá, blá dentro desse nessa minha div de teste aqui, substituindo esse texto que está aqui. Tá. Vou criar aqui uns BRs aqui para ele diferenciar essas linhas. Tá legal? Vou compilar o aplicativo novamente. E aí a gente vai ver a diferença de uma janela que está aberta e outra janela que não, tá? Eu vou clicar aqui, ó, escrever o texto. Então eu escrevi aqui o blá blá blá. Cliquei aqui no cadastrar, ele abriu uma nova janela. Quando eu clico na home, ele não mostra o blá blá blá, tá vendo? Voltou para o texto original, tá certo? Ou seja, ele não voltou para o meu estado do jeito que eu deixei da minha janela. Por quê? Porque eu abri uma nova janela e estou trabalhando com duas janelas separadas. Agora o que eu preciso fazer? Quando eu clicar na home, ou seja, quando eu clicar aqui no cadastrar e clicar aqui home do cadastrar, ao invés de eu dar um redirect para minha home, eu vou mandar fechar esse WebView que eu acabei de abrir, ok? Dando uma experiência melhor para o usuário. Então, vamos lá. Para isso eu preciso criar uma função aqui no Titânio, ou seja, aqui é abrir uma nova janela e aqui é fechar utils, ponto, fechar janela global. Tá legal? Igual a function. E aí agora, essa função fechar janela global, ele vai pegar simplesmente essa função aqui, que é da minha janela, né? E vou dar um close, a minha janela que eu quero fechar. Então, vou simplesmente fechar essa janela. Fechando essa janela, ele destrói aquela janela, apagando ela inteira, tá certo? Depois que eu criei isso daí, eu preciso criar um outro Fire Event para que isso fique disponível lá no JavaScript. Então, aqui, fechar janela. Aqui, fechar janela. Tá certo? Tá. Legal. Então, o fechar janela eu não preciso de parâmetro. E só chamo a minha função abrir janela, que é o que está lá em cima, tá? Na realidade, abrir janela não, fechar janela, que é o que eu criei aqui em cima. Legal. Então, eu disponibilizei o fechar janela agora lá para o Titânio, e agora a gente vai executar o fechar janela também aqui no JavaScript, né? Então, criar ali, disponibilizar no JavaScript a opção para o usuário fechar a janela do Titânio. Então, eu venho aqui
Copio a função que eu já fiz. E vou mandar agora fechar a janela. Aqui eu não tenho parâmetro e não passo parâmetro nenhum lá para o meu WebView. Tá legal. Meu WebView não, lá para o meu Titânio, né? Tá aí. Bom, agora a gente já tem como fazer o teste, então eu vou executar essa função aqui quando eu quiser voltar da minha alterar para home. Então aqui no alterar eu tenho o meu botão aqui chamado home, certo? Onde eu dava um href para index. Eu vou retirar esse href e vou agora no onClick mandar ali fechar a minha janela atual, a minha janela global, tá certo? Vamos fazer o teste agora e vamos ver que fim que vai dar. Legal, aplicativo aberto. Mandei escrever aqui no dinâmico, né, utilizando o DHTML. Abri uma nova janela. Voltei para home. Ok, ele não voltou. Tá, vamos ver o que é que está de errado no nosso código. Olhando o nosso código aqui, eu verifiquei que eu tenho essa variável global, que eu seto nulo, e aqui, aqui está o erro. Aqui, gente, eu estou criando variável de novo, colocando var novamente aqui. Se ela é global, eu não preciso colocar o var novamente aqui, tá certo? Porque ela é global. Se ela é global e eu crio ela de novo, ele entende que essa variável é somente desse contexto, e não a global, tá certo? Bom, vamos fazer o teste agora, e vamos ver o que vai dar. Tá legal. Agora eu vou clicar aqui, tá aí o texto blá blá blá, cliquei no cadastrar, vou clicar para home, ele volta de novo, mais rápido dessa vez, tá certo? E ele manteve o meu texto ali, ó. Ou seja, olha que interessante, eu consigo fazer todas as alterações via DHTML aqui, e quando eu clico nessa página de cadastro, eu não perco nada da tela anterior. Por quê? Porque eu abri uma nova janela de acordo com aquele plano que a gente desenhou lá no começo da aula. Agora, quando eu clico no voltar, eu fecho essa janela, tá certo? Voltando para o estado atual que está aqui. Tá, olha só que interessante. Se a gente fizer uma alteração aqui no nosso aplicativo, então, e quiser manter os dados em memória do celular, a gente pode fazer dessa forma. Por exemplo, eu vou criar aqui agora um input aqui, ó. Input type igual a text, tá? E aí nesse input eu vou colocar o ID dele como escrever, tá? E o que? Toda vez que eu clicar no teste, nesse meu botão, ele vai pegar os dados do input e vai jogar aqui dentro dessa minha div que eu criei. Então, eu vou aqui colocar o código do jQuery para buscar por ID o escrever, ponto val, que é o valor que eu vou jogar dentro do HTML desse teste, que é essa div que está aqui, tá certo? Então fiz mais uma alteraçãozinha aqui em DHTML. Vou derrubar a aplicação e subir novamente. E aí agora a gente vai ver aqui que ele mantém o estado. E isso é bem interessante, porque a gente pode criar muito mais coisas assim. Então, ó, Danilo, teste, estado. Ok? Então, escrevi aqui Danilo teste estado, cliquei no cadastrar, ele abriu outra janela, tá certo? Cliquei na home, ele voltou e manteve o meu Danilo. Eu posso alterar aqui, ó, colocando outra coisa. Ele escreveu aqui de novo, voltei para o cadastrar, voltei para home, ele manteve aqui, tá certo? Então, quando ele mantém assim, ele não faz um request, ele não vai lá na internet, batendo lá na minha aplicação, indo no meu banco de dados e gastando mais dados do 3G do usuário. Deixando dessa forma, você economiza na banda do usuário, deixando o seu usuário mais feliz. Bom, pessoal, isso é a aula de hoje, então era isso, essa dica que eu queria mostrar para vocês, ok? Essa melhora no nosso aplicativo. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer então? A gente vai começar a monetizar esse aplicativo, tá certo? Colocar publicidade nele para começar a ganhar algum dinheirinho ali. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona essa parte de monetização e a gente vai começar a implementar algumas coisas, tá joia?
Bom, pessoal, para quem gostou, dê um like lá no Torne-se um Programador no Facebook, dá um subscribe no canal, tá certo? E também você pode ali se inscrever ali para receber a minha newsletter. Na minha newsletter, gente, eu mando vagas de emprego, eu mando notificações de aula nova, então é bem interessante para vocês ficarem ligados aí no meu projeto, tá certo? Bom, no meu projeto que pode ser nosso projeto. E outra coisa também, faço um convite a todos vocês, todos aqueles que quiserem colaborar com conhecimento, ou seja, quiserem mostrar para outras pessoas o que você sabe através de desenvolvimento de software, ouviu uma aula minha e não gostou e acha que dá para fazer de uma forma melhor, eu convido a vocês a gravar comigo e ajudar outras pessoas a entrar nessa área que tem muito mercado, acabando em si com a taxa de desemprego que a gente tem em nosso país. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula.